Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito do Consumidor. Depois de passar muita raiva aqui com o áudio do meu notebook, acho que consegui encontrar uma solução. Mas vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar quanto à relação de consumo, certo? Bem como todos os elementos que integram a relação de consumo, quais sejam o consumidor, o fornecedor, assim como o objeto, ou seja, o produto ou o serviço dentro dessa relação de consumo, certo? Em primeiro momento, o que nós precisamos entender é que essa relação de consumo, ela é formada por dois elementos, tá? Basicamente dois grupos de elementos, quais sejam os elementos objetivos e os elementos subjetivos, tá? Os elementos objetivos que nós temos dentro da relação de consumo é o objeto em si, tá? Pode ser o produto ou o serviço ofertado, ok? De um outro lado, nós temos os elementos subjetivos que vão compor essa relação, quais sejam os sujeitos que estão inseridos nessa relação de consumo. No caso, nós temos de um lado o consumidor, de outro nós temos o fornecedor, tá? Então, eu só vou ter uma relação de consumo propriamente caracterizada quando houver obrigatoriamente a presença dos elementos objetivos e dos elementos subjetivos. Então, para perfeita adequação perfeita caracterização dessa relação, eu preciso ter essas duas partes, e é somente aí que o Código de Defesa do Consumidor vai poder se manifestar dentro desse contexto, tá? Então, todos os elementos objetivos e subjetivos devem estar presentes para que eu tenha, então, caracterizada a relação de consumo, e aí sim eu possa usar o Código de Defesa do Consumidor dentro de todas as suas prerrogativas, tudo bem? Então, explicando pontualmente quais são esses elementos aí. Os elementos objetivos, falei rapidamente, são o produto ou o serviço, tá? Que o consumidor vai adquirir, que ele vai contratar também. Por produto, entendam que seja qualquer coisa passível de uma aquisição, seja ela material ou seja ela imaterial. Por produto material, nós temos tudo que é matéria, tudo que nós conseguimos pegar, tudo que é palpável, tá? Só que também eu tenho um produto imaterial, é aquele que eu não consigo pegar, como por exemplo, a energia elétrica. Ela é um produto também, tá? Só que ele é um produto, de um lado, imaterial, ok? E serviço, dentro desse elemento objetivo, é toda aquela atividade prestada, toda aquela organização, aquele ato, aquela sequência de atos em prol de algo, tá? Então, é todo o serviço ou atividade que é prestada a alguém, ok? Mas aí, esses elementos objetivos são bem fáceis de compreender, bem fáceis de visualizar. Acontece que o pulo do gato, o nosso problema maior, está dentro dos elementos subjetivos, que eu tenho o consumidor e o fornecedor, tá? Esses elementos subjetivos, nós vamos começar conversando quanto a quem é o consumidor. Por consumidor, nós temos logo do nosso Código de Defesa do Consumidor, logo no começo dele, lá no seu artigo 2º, tá? Nós temos a explicação de quem que é o consumidor, que seria consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essas nuances aí do destinatário final, tá? Para poder caracterizar o indivíduo como consumidor, tá? Aí lá no parágrafo único do artigo 2º, nós temos que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, ainda que eu não consiga verificar exatamente quem são essas pessoas, que haja intervindo nas relações de consumo, tá bom? E para que eu possa compreender, então, quem é o consumidor, eu preciso destacar para vocês o que se refere a essa pessoa física ou pessoa jurídica, tá bom? Que ambas podem ser tidas, podem ser enquadradas como consumidoras
dentro dessa relação de consumo, tudo bem? A pessoa física pode ser que, aliás, a pessoa jurídica pode ser que gere talvez alguma estranheza em olhar para ela como consumidora, tá? Mas ela é sim uma consumidora. O Código de Defesa do Consumidor, ele coloca em posição de igualdade a pessoa física e a pessoa jurídica como sendo consumidora, não importando aí os elementos econômicos que estariam envolvidos nessa situação, de quem é mais ou menos forte no contexto talvez de poder aquisitivo, tá? Não importa elementos econômicos para que eu possa ter uma pessoa jurídica como sendo uma consumidora, tá? O código coloca a pessoa jurídica também, assim, junto com a pessoa física, como sendo um ente provido de vulnerabilidade, tá? Então eu tenho que considerar aí o elemento de vulnerabilidade. Meu consumidor sempre vai ser visto como sendo vulnerável dentro dessa relação de consumo. Ele sempre vai ser uma parte, abre aspas, fraca, fragilizada dentro da relação de consumo. Então, a pessoa física seria qualquer uma que adquire um bem ou serviço para uso próprio? Seria, então, o fato de comprar... Se eu comprar um celular, eu sou consumidora? Depende. Depende se do outro lado eu tenho de fato um fornecedor. Não é simplesmente o ato de adquirir um bem ou um serviço que me coloca na posição de consumidora. Eu preciso, como eu falei agora há pouco, necessariamente de todos os elementos envolvidos para que eu possa ter uma relação de consumo. Eu preciso ter de um lado o consumidor, do outro o fornecedor e no meio ali eu preciso ter o meu objeto nessa relação de consumo. Todas as pontas devem estar devidamente caracterizadas. Todas as pontas dessa relação devem estar devidamente verificadas, serem verificáveis, certo? Mas e sobre a questão de destinatário final? Esse é um ponto muito importante dentro da relação de consumo. Não basta apenas adquirir um bem. Eu preciso ser a destinatária final. Eu preciso ser para quem aquele objeto se destina, tá bom? Porque o consumidor ele adquire um bem ou serviço para uso próprio, tá? Então, ele não o recoloca no mercado de consumo. Ele não passa para frente esse objeto dessa relação de consumo. Ele é o ponto final da cadeia produtiva. O produto chega nele e para. Ele tem que parar ali para que eu possa ter caracterizada a relação de consumo, tá? Porque não se trata apenas de adquirir um bem, mas também de utilizar aquele bem. Então, a pessoa que utiliza, ela é o ponto final dessa cadeia produtiva, tá? Então, aí é onde o Código de Defesa do Consumidor vai poder incidir nessa relação. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vai regular todas as relações que envolvem os elementos subjetivos dessa relação, tá? Então, sempre que houver, de um lado, o indivíduo como destinatário final, ou seja, tendo aquele produto ou aquele serviço para uso próprio, sem a finalidade de repassá-lo, ele vai ser consumidor. Por exemplo, se você, aluno, adquire aquele canetão de quadro branco, um pincel de quadro branco, né? Não sei muito bem o nome daquilo lá, mas é aquele que escreve no quadro branco. Você é consumidor? Se de um outro lado tiver um fornecedor, sim, tá? Aí você adquiriu para poder explicar um trabalho, tá bom? Você, como aluno empenhado, comprou um pincel só para poder fazer uma explicação de um trabalho em sala de aula. Tá, a gente está em modalidade remota, mas visualizem aí a situação. Aí se eu, professora, compro um desse canetão de quadro branco para dar as minhas aulas, eu sou consumidora? Sim. Se do outro lado tiver o fornecedor, que foi quem me vendeu, a papelaria onde eu comprei, tá? Mesmo que eu esteja utilizando aquele pincel, aquele canetão para minhas aulas, para o exercício da minha função, eu continuo sendo a destinatária final daquele produto, tá? Porém, se uma
uma montadora de veículos, imagina aí uma montadora de veículos, compra pecinhas, para fabricação de um carro, ela é consumidora? Não, ela não vai ser consumidora. Por quê? Porque ela está adquirindo insumos para a sua produção. Então, essas peças que a montadora adquire, ela não tem essa peça, ela não é a destinatária final. Porque essas peças vão integrar um todo, e esse todo é o produto que ela vai passar para frente. Então, ela recoloca, aqui no caso, esse insumo, essa peça, na relação, no mercado de consumo, certo? Mas aí tá, vamos continuar aqui. Se uma concessionária de veículos adquire carros de uma montadora, ela também é consumidora? Não. Não, porque esses carros vão ser revendidos, tá? Eles vão ser colocados de volta, vão ser colocados no mercado de consumo, tudo bem? Porém, se uma concessionária adquire um veículo, um carro, para que ele fique à disposição do diretor da concessionária, do gerente, enfim, um alto cargo lá dentro, que requer um veículo da empresa para poder se locomover, essa concessionária, então, ela é uma consumidora? Sim, agora ela é consumidora. Porque ela comprou aquele carro, ela vende carros, mas aquele específico, ficou no seu rol de bens para que possa ser utilizado em prol da função. Então, ela com esse carro, ela é, então, consumidora, tá? Aí, então, o Código de Defesa, ele vai regular, então, todas as situações em que em que o destinatário final adquire um produto ou um serviço com a finalidade de uso próprio também, ok? Aí, seguindo um pouco mais. Vamos continuar aqui no exemplo da montadora, tá? Se essa montadora também ela adquire um computador para, enfim, sei lá, emitir notas fiscais, enfim, para o setor administrativo, né, para confeccionar contratos de compra e venda, ela é consumidora? Também ela é consumidora, tá? Então, mesmo que ela seja, vamos olhar aqui para outro aspecto, mesmo que ela seja, então, uma pessoa jurídica, esse é o momento em que ela vai se enquadrar, então, como consumidora. No entanto, se ela pega esse computador que ela comprou para o uso das suas funções gerenciais e vende esse computador, sei lá, vou trocar o computador e resolver vender, ela será fornecedora? Não, não será fornecedora porque esse computador não está no seu rol de exercício de função, como também outros elementos nós vamos conversar daqui a pouco. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não vai regular, por exemplo, aquelas situações, ele não regula situações nas quais, apesar de se poder identificar um indivíduo como destinatário final, porque o produto ou serviço é entregue com uma finalidade específica de servir, para servir de bem de produção também, para outro serviço que será prestado. Então, o que nós temos é que a finalidade do produto ou do serviço diz respeito também à caracterização de um consumidor. Vamos pensar num outro exemplo. Eu, milionária como sou, tá? Comprei um Boeing. Olha que chique. Aqueles aviões enormes, Master. É óbvio que esse avião seria para transporte de passageiros. Concordam? Então, eu não seria uma consumidora. Porque eu não estaria adquirindo esse Boeing, esse mega avião, para transportar passageiros. Então, se eu compro esse Boeing para poder transportar passageiros, a relação seria vista à luz do direito comum. Tudo bem? Porém, como eu sou excêntrica, eu comprei esse Boeing para uso próprio. Para me locomover daqui para Pimenta Bueno, né? Vamos colocar assim. Não, daqui para Porto Velho, um pouquinho mais longe. Eu comprei esse Boeing para me deslocar daqui até Porto Velho com o máximo conforto, tá? Se esse avião der algum defeito, apresentar alguma falha mecânica, enfim, qualquer coisa, e não tenha caído, né, para não me matar também, mas apresentou alguma falha,
e eu for reclamar com a vendedora, com quem me vendeu esse avião, eu posso reclamar então como consumidora. Por quê? Porque mesmo que seja subentendido que a aquisição de uma aeronave desse porte seja para o transporte de passageiros, não foi isso, não foi para isso que eu utilizei. Eu não utilizei esse avião com o objetivo de obtenção de renda. Eu comprei porque eu queria comprar esse avião e queria utilizar para ir daqui até ali, entendeu? Então, a destinação final desse produto, a destinação do bem ou do serviço, não para que eu seja então consumidora, ela não pode inferir nessa ideia de adquirir lucros, de obtenção de lucros, pois como destinatária final, eu compro para o meu uso e não para gerar riqueza, tá? Porque é possível que qualquer um adquira qualquer bem, é possível que qualquer um adquira e dependendo da sua finalidade, do que ele de fato usa, seja então caracterizada como um consumidor, fechando então esse ciclo da relação de consumo, tá? Mas beleza, e do outro lado, você falou do consumidor, e agora do lado de cá? Está o fornecedor. E o fornecedor, ele está descrito lá no nosso artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E que nos traz uma explicação muito ampla, ele traz um conceito bem abrangente de quem que é o fornecedor, com vistas a garantir maior efetividade na proteção do consumidor. Então, lá no nosso artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, aqui também nós temos as duas figuras, tá bom? Pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, tá? Lá no nosso parágrafo 1º também, ainda no artigo 3º, nós temos o seguinte, que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Falei rapidamente no comecinho do vídeo sobre isso. No nosso parágrafo 2º, nós já temos que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante a remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Tudo bem? Então nós temos aí um mega conceito. Temos aí um conceito que tenta englobar todas as possibilidades de fornecedores de serviços ou de produtos. Então, como nós podemos citar, a pessoa natural, a pessoa física, por exemplo, é um empresário individual. Ele é tido como um fornecedor nessa relação de consumo. Ou também podemos citar, por exemplo, vocês estão aí na graduação, na faculdade, tem que pagar um monte de xerox muitas vezes, né? Comprar livro, pagar xerox e tal. Aquela pessoa que vende bombom na faculdade, vende trufas, aquelas bombas deliciosas de chocolate, elas também acabam sendo vistas como fornecedor, desde que haja presente no exercício dessa atividade alguns requisitos básicos, tá? Porque a primeira coisa, o fornecedor precisa exercer aquela atividade com o intuito de obtenção de uma renda. Não importa se grande ou pequena, mas é para obter alguma renda, tá? Desde a pessoa que vende o chocolate na faculdade até aquele mega master empresário que rege um monte de empresas, tá? Ele também é tido como fornecedor. Todas essas pessoas, tá bom? O que interessa que a gente perceba aqui, que a gente preste atenção, é que o fornecedor ou prestador de serviço desenvolva uma atividade, tá? Que ele desenvolva uma atividade e que seja essa atividade uma soma de atos coordenados, com a finalidade específica. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa jogada para o universo. Não, tem que ser uma coisa arrumadinha, organizadinha, para que possa, então, ser caracterizado como sendo um fornecedor, tá? Então, eu preciso que haja, para a caracterização do fornecedor, um empenho em atividades coordenadas, tudo bem? Como, por exemplo, a pessoa que vende chocolate na faculdade, ela
tem uma série de atos, ela executa uma série de atos. Ela compra matéria-prima, ela produz, gera o produto, embala o produto e oferece o produto aos seus consumidores, tá? Então, é uma atividade organizada, não é uma atividade esporádica, não é uma atividade que você pega e faz, não, ela tem uma série de, tem uma organização dentro desse contexto, tá? Então, a gente pode considerar que essa atividade não pode ser isolada, não pode ser um ato isolado, tem que configurar necessariamente uma série de atos com uma finalidade, sendo uma ação humana decorrente, então, da vontade daquela pessoa em organizar-se em prol da produção ou da prestação de um serviço, tá? Então, para que eu possa considerar uma atividade, eu preciso de uma pluralidade de atos, uma finalidade comum, tá? Para a qual se dirija esses atos, e eu preciso de uma dimensão de tempo. Necessariamente eu preciso que essa atividade se prolongue no tempo. Ela não pode ser um ato único, só hoje. Não, ela precisa ser sequencial, tá? Porque aí nós temos o elemento de habitualidade da atividade. Só então é que essa continuidade do exercício daquela prestação de serviços ou daquela venda precisa necessariamente ser habitual, ser constante. Não quer dizer que seja todos os dias, não, mas pode ser que ela seja hoje, depois semana que vem, vendo o bombom na faculdade uma vez por semana, que é quando eu tenho tempo. Por exemplo, faço final de semana, vou na segunda-feira e vendo a produção do final de semana. É organizada, tem uma sequência de atos, é com um destino final, com uma necessidade final de obtenção de lucro, uma intenção, tá? E ela é habitual, é de forma contínua, tá? Para que eu possa, então, ter essa relação, ter então caracterizado o meu fornecedor. Então, por exemplo, vamos botar uma coisa prática aqui. Se eu tenho um carro, vendo, querendo obter um lucro, eu sou uma fornecedora? Não, foi um ato isolado, foi porque eu queria trocar o carro, tava questão do muito velho de anos já, então eu queria trocar, tá, então vendi. Beleza. Agora, se eu pego meu carro, vendo, com o dinheiro que eu consegui dele, eu compro mais 2 carros. Não dá, né? O carro que eu tenho não dá para comprar 2 carros se eu vender, tá? Mas eu compro mais 2 carros, arrumo esses carros, dou uma repaginada neles, coloco os 2 à venda e com esse dinheiro dessa venda desses 2 carros que eu arrumei, eu compro mais 2 carros e faço a mesma coisa de arrumar e vender, já estamos caracterizando então uma relação de consumo. Porque eu tenho uma sequência de atos, eu quero obter lucro naquilo ali, eu estou comprando e vendendo. Se eu começo a fazer isso com uma certa frequência, eu já tenho uma caracterização de fornecedora. Não existe no código, em qualquer lugar, se ela fez isso por 1 ano, só então é caracterizado. Não. É uma questão ali de observação, de análise do caso concreto. Tudo bem? Tudo certo até aí? Vamos continuar então. Então vamos falar um pouquinho da pessoa jurídica, tá? Que é uma modalidade mais simples de visualizar enquanto fornecedor. A pessoa jurídica, basicamente, ela é bem visual enquanto fornecedora, porque qualquer empresa legalmente firmada pode ser, então, uma fornecedora, desde que atue com a habitualidade, novamente falando da habitualidade, dentro daquele ramo, certo? Então, mas é preciso destacar que não é só pelo fato de ter se constituído uma pessoa jurídica que a faz necessariamente uma fornecedora. Como, por exemplo, se um grande supermercado, é igual o exemplo do computador que eu usei agora há pouco, se um grande supermercado resolve se desfazer de um dos seus computadores que é usado, sei lá, no caixa, resolve se desfazer para comprar um outro, ela será fornecedora? Não, porque ela não tem aquele produto, ela não atua naquele ramo de venda de equipamentos de informática, ela atua em outros ramos, tá? Então ela só está vendendo para se desfazer daquele bem e, enfim, não perder tanto com a troca do equipamento, tá? Mas ela está vendendo, só que não vai ser, então, vista como sendo uma fornecedora, tá?
Nós também eu preciso destacar a chamadas pessoas jurídicas de fato, que também se enquadram no conceito de fornecedoras. Porque são aquelas pessoas que mesmo sem terem constituído uma pessoa jurídica efetivamente legalizada, desenvolvem uma atividade que atinge um considerável número de pessoas, um considerável número de consumidores, ou seja, destinatários finais daquele produto, mas que não estão legalizadas, como por exemplo, aqueles camelôs, aquelas barraquinhas que ficam, por exemplo, na esquina, tem algumas avenidas aqui em Cacoal, algumas ruas, né, que tem na esquina ali umas barraquinhas, que acabam, todos os dias estão lá, eles montam, então aquilo lá acaba se caracterizando também como uma pessoa jurídica de fato, ou seja, sendo então uma fornecedora de produtos, tá? De um outro lado, nós temos a pessoa física como fornecedora, e ela pode sim ser uma fornecedora, tá? Como casos profissionais liberais de prestação de serviços. Eles acabam sendo, então, fornecedores, como por exemplo, o estudante que vende chocolate na faculdade, a fim de obter um lucro, seja lá para quê, para pagar xerox, para comprar livro e tal, ele é também tido como um fornecedor. Porém, nesse caso, ele não pode ser visto como a mesma figura que nós colocamos agora há pouco dos camelôs, o pessoal que monta a barraquinha na esquina de algumas ruas, tá? Porque esse pessoal que não é uma pessoa jurídica, mas pode ser considerada uma pessoa jurídica de fato, eles têm uma habitualidade, têm um ponto fixo, tem ali um horário de funcionamento também e tal, e às vezes tem até funcionários, pessoas que auxiliam no exercício daquela função, tá? Enquanto a pessoa que vende chocolate, ela não tem um horário fixo, ela não tem um ponto fixo, tá? Ela não possui nada disso. Ela simplesmente produz e vende, mas ela é tida como fornecedora, mas não pode ser considerada uma pessoa jurídica de fato. Tudo bem? Vamos seguir que essa aula está ficando muito comprida já, mas eu preciso esgotar esse assunto com vocês. Vamos lá para os elementos objetivos da relação de consumo, que está descrita também lá no nosso artigo 3º, no parágrafo 1º, certo? Que produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Então é um conceito bem amplo também, que envolve uma série de coisas, mas ele está diretamente ligado à ideia de um bem, certo? Então, quando ele faz essa referência de bem móvel e imóvel, ele empresta ali os conceitos do direito civil, os conceitos do Código Civil, para poder definir esse contexto. E faz referência também ao bem material ou bem imaterial, na tentativa de generalizar e garantir toda a relação de consumo, garantir que toda essa relação seja de fato protegida, tá? Mas a gente precisa também fazer uma diferenciação bem rápida quanto à classificação de bens duráveis e bens não duráveis, que ela não aparece de fato nesse artigo, mas ela também precisa ser considerada, porque ela vem acontecer lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, nos incisos 1º e 2º, 1 e 2, enfim, quando trata da questão da decadência e prescrição, tá? Então é uma análise importante, porque um produto durável, ele é aquele que não se extingue com o uso, né? É claro que ele não é eterno, mas ele não vai se extinguir com o seu simples uso, tá? Ele dura um certo tempo e acaba sofrendo um desgaste natural do seu uso, um desgaste natural do tempo, como por exemplo um carro, uma televisão, uma casa, um notebook que não funciona direito, né? Que não está mais funcionando direito, ele foi se desgastando, enfim, foi sofrendo a ação natural do tempo e do uso, tá? Porque nenhum produto é eterno, nem nada nessa vida é eterno, inclusive os produtos que a gente adquire, tá? Uma hora ele deixa de atender a sua finalidade, uma hora ele acaba falhando, tá? Então, a norma protege o produto durável até certo ponto, porque tem-se que considerar o desgaste do tempo, o desgaste do próprio uso, tá? E o fornecedor muitas vezes acaba garantindo aquele produto por um determinado tempo também. Existe uma garantia legal,
De um outro lado também existe a chamada garantia estendida, que é onde o fornecedor fala, não, eu garanto o meu produto muito mais do que a lei manda. Acaba sendo um chamariz também para venda. Isso a gente vai falar um pouco melhor quando a gente tratar de publicidade, tá? Mas também não é para sempre, não é eterno, tá? E de um outro lado, nós temos o produto não durável. O produto não durável, ele é aquele que vai se acabar pontualmente com o uso. Todos os produtos vão se acabando com o uso. Só que o não durável, ele não tem qualquer garantia de durabilidade. Com o seu uso, ele fatalmente vai se extinguir, tá? Ou pelo menos vai se extinguindo com o tempo. Como, por exemplo, o alimento. É um produto? É. Tu compra 1 quilo de carne, dura quanto tempo? Na minha casa dura pouquíssimo. Na minha casa, 1 quilo de carne não dá pro cheiro, tá? Pensa nos homens caros que eu tenho aqui. Mas é um produto não durável, porque eu vou consumi-lo rapidamente. Eu vou comprar e vou consumir. Ele não dura, tá? No meu caso, não dura nada 1 quilo de carne. Mas vamos seguir. Eu preciso também diferenciar com vocês a questão do produto descartável e o produto não durável. O não durável não quer dizer que ele é descartável, tá? Ainda que muitas vezes a gente coloque, esse notebook que eu comprei é descartável. Comprei tem 2 anos, já não está funcionando. Opa, pera lá, para fins legais não é bem assim não, tá bom? Um produto descartável, eu já subentendo que é um uso imediato, que eu já vou usá-lo. Ele tem o descartável ele acabou sendo uma invenção do mercado consumerista, né? Para indicar aquele produto que ele vai ser de uso imediato, só que ele não tem uma previsão legal, tá bom? Mas ele existe e é considerável dentro do mundo dentro do mundo dos fatos, tudo bem? Ele é descartável, ele pode ser visto como um produto durável de baixa qualidade, mas já informado que é uma baixa qualidade, tipo, não vai rolar, tá? Não adianta você pegar aquele copinho do café e querer lavar ele para usar depois, que não vai dar muito certo. Então, já é expressa. Ele é destinado para um uso unitário, muitas vezes, tá bom? Mas isso é devidamente informado, certo? Então, de um outro lado, o não durável, o produto não durável, ele tem ali uma certa... Ele vai se desgastando, ele não é para um uso único. Tá bom? Então, enquanto o produto descartável, ele permanece como era após o uso, porque sim, você usou o copinho descartável para tomar um café. Ele alterou-se? Não. Ele continuou em sua forma, ele não se extinguiu. Acontece que o destino dele é para um uso único, tá? De um outro lado, o produto não durável, ele se extingue. Tá? Ele perde totalmente a sua existência conforme o seu uso, ou vai perdendo aos poucos ao ato da utilização. Tudo bem? Vamos seguir. Serviço. O que nós temos como serviço? Nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 3º, tá bom? O serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante uma remuneração, inclusive de natureza bancária, enfim, nós já falamos esse artigo, a coisa tu corre lá no código e dá mais uma lidinha nele, tá? O legislador incluiu nesse rol de serviços os serviços de natureza bancária, financeiras, enfim, para dar uma maior abrangência à proteção do consumidor também, tá? No entanto, houve aí uma discussão se os serviços bancários entravam ou não nesse rol de serviços, mas aí acabou que em 2004 o STJ editou a súmula 297, tá? Que declarou definitivamente que os serviços bancários, que o Código de Defesa do Consumidor poderia sim incidir sobre as relações, sobre a prestação de serviços bancários de qualquer instituição financeira, tá bom? Existe serviço durável e não durável também? Pois é, existem serviços duráveis e não duráveis, assim como os produtos, tá? Existe a classificação, que essa diferenciação vai aparecer também lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, nos incisos 1º e 2º, tá? Então, por serviço não durável, por prestação, ou serviço que não dura muito tempo, é aquele que ocorre uma única vez, como, por exemplo, o ato de pegar um transporte,
tu quer ir daqui até ali, tu contratou um carro de aplicativo. É uma prestação de serviços? É um fornecedor, você é consumidor, tal e pá, a relação está caracterizada ali, mas ele se extingue, ele acaba. Você fez aquela corrida, acabou. É uma prestação de um serviço não durável, tá? De um outro lado, eu tenho meu serviço durável, que é aqueles que têm uma continuidade no tempo, como, por exemplo, um contrato de prestação de serviços escolares, o contrato de um plano de saúde também, tá? E mesmo aqueles serviços que têm um prazo contratual limitado, dependendo do serviço, enfim, ele pode também ser visto como durável. Por quê? Por exemplo, eu contratei alguém para, sei lá, para construir uma casa, tá? Esse contrato é determinado ali, o cara vai demorar 3 meses, uma construtora vai demorar 3 meses para erguer minha casa inteirinha e me entregar ela pronta. Vai se extinguir esse serviço? Vai, uma hora ele vai acabar. Com fé em Deus, uma hora acaba, né? Porque quem construiu aí sabe que construção é eterna. Mas uma hora ele acaba, com fé em Deus ela acaba. E também é vista, então, como um serviço durável. Ele dura um determinado tempo. Ainda que acabe em um determinado momento, ele é visto, então, como durável. Tudo bem? Finalizamos nossas questões quanto à relação de consumo, bem como seus elementos componentes, ok? Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar quanto aos princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? Nós vamos tratar princípios que vão reger esse contexto protecionista ao consumidor, tudo bem? Então, fica comigo, vem com a prof, e nós vamos continuar na nossa próxima aula essa questão dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Te encontro daqui a pouquinho no próximo vídeo.